A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19. Hello, today I'd like to talk to you about how to wear a non-medical mask, also known as fabric mask. Fabric masks can be used by the general public in areas where there are many people infected with COVID-19 in the community, and physical distancing of at least 1 meter cannot be achieved. There are a wide variety of fabric masks that can be handmade or purchased in a store. They act as a barrier so that you can protect those around you. They should ideally be made of 3 layers of fabric. The outer layer should be a water-resistant fabric. The inner layer should be water absorbent, and the mid layer acts as a filter. First, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. Pick up your clean mask and inspect it. If it is damaged or dirty, do not wear it. Place the mask on your face, covering your nose, mouth, and chin, making sure there are no gaps between your face and the mask. Do not touch the mask while wearing it to avoid contamination. If you accidentally do, clean your hands. Before touching the mask, clean your hands with alcohol-based hand rub or soap and water. As you remove the mask, lean forward slightly and remove the loops from behind the ears without touching the front of the mask. And don't forget, wash your hands after taking off the mask. Make sure that you have your own mask and do not share it with anyone. If your fabric mask is not soiled or wet and you need to reuse it, you can store it in a clean plastic resealable bag such as this one. However, if it is dirty, do not use it. Wash it with soap and water, preferably at high temperatures after each day of use. Remember, a mask alone cannot protect you from COVID-19. It must be combined with protective measures, including maintaining at least 1 meter distance from others and washing your hands frequently. Stay safe and help prevent the spread of COVID-19.
2 minutinhos para a gente começar. Aguinaldo não conseguiu entrar pelo Zoom, está entrando pelo Facebook. Recadinho que ele mandou no grupo. Beleza. Boa noite, o pessoal. baterista, ele vai Boa noite. treinar. A Ellen está aqui? Elza? A Ellen? Isso. Ellen, abre o microfone. Você está no grupo aqui? A Ellen entrou e saiu. Ah, Agora foi a Elza. tranquilo, Elsa. A Ellen está aparecendo para mim. Ellen, se você me escuta. Oi, Cláudia. Parabéns, guria. Muitas felicidades, sucesso, saúde. Que Deus te proteja. Segunda foi Passos da Cláudia, minhas palavras, hein, Ellen? 1 minutinho a gente entra, tá bom? Oi, João. Oi. Segunda-feira você estava com uma cadeira gamer, pô? Demitir. 19 horas, vamos lá? Cláudia, Então, oi, vou desativar Geraldo. todos os sons e aí você entra. Não, acho que não precisa, Geraldo, já foi mutado. Vai lá. Então, boa noite novamente, né? É a nossa 4ª videoconferência falando do protocolo de... Voltando a falar, só cuidando que às vezes a gente está falando e alguém muta aí o microfone da gente. É a 4ª videoconferência que nós estamos falando sobre o protocolo de arbitragem no enfrentamento à Covid-19. Lembrando que esse protocolo ele foi construído pela CBAT pensando em competições nacionais, grandes eventos, com programação financeira, orçamentária, para toda a estrutura aqui pensada. Então, hoje nós vamos falar de todas as provas de campo, mas a gente não quis trazer só prova de campo em geral e não trazer algumas especificidades de cada uma delas. Então, o Quirino vai estar falando para nós sobre os saltos verticais, depois o Jurandir vai estar falando sobre os saltos horizontais e o João Vicente vai estar falando para nós sobre os arremessos e lançamentos. Claro que tem muitas questões que são gerais para todas as provas de campo, então estão especificamente no protocolo repetidas, tá? E, inclusive, as funções dos árbitros foi puxado do livro de regras para o protocolo, que pode ficar como um legado mesmo o pós-pandemia, né? Então, se alguém for trabalhar na parte do arremesso do peso, não precisa estar voltando em outra parte de provas de campo para ver o que precisa ou não fazer. Está tudo esmiuçado lá naquela parte de arremessos e lançamentos, tá? Mas para que a gente pudesse trazer aqui uma sequência com só 10 minutinhos de apresentação para cada um deles, então tem algumas coisas que não vão ser faladas, mas que são repetidas para todas as provas de campo, e daí o Quirino, o João e o Jurandir vão estar passando rapidinho aquilo que se repete, tá bom? Então, trazendo para vocês que hoje, agora falando de saltos verticais, representando a comissão de saltos verticais, né, que trabalhou em cima desse protocolo, o Quirino, o Márcio e a Alice. O Quirino, palavra com você. Vai lá. Libera o som, Edivão. Tem que abrir o microfone, Quirino. Não. O Geraldo me bloqueia, vocês querem que eu fale? Eu falo sozinho aqui. Pronto, tá liberado. Boa noite a todos. Agora eu vi aqui, ó, ficar aí me boicotando aí. É um prazer estar aqui com vocês, o tempo é curtinho. Vamos tentar esmiuçar aqui o mais rápido possível. You are wanted.
Conforme itens do briefing geral, né, para todos os grupos de árbitro, o geral está com o poder aí dos slides. Então, uma das coisas importantes é a gente ter... A Cláudia? É. Ter a separação dos materiais, né? A gente fazendo checklist, a gente vai avançar bastante nos procedimentos. E é lógico que todos esses materiais vão ter que estar higienizados, tanto para a saída quanto para o retorno, né? Barra, poste, birutas e todos os materiais que a gente já está acostumado a utilizar. Então, o checklist vai ser super importante para a gente agilizar todo o processo do protocolo. A montagem do setor, que vai ser uma coisa importante, né? Sanitizar o setor antes da colocação dos colchões, né? De preferência com tempo suficiente para secagem, antes da montagem da área de queda. E aí talvez a gente tenha uma experiência nova lá em Bragança agora, com chuva, né? Estrados para suporte dos colchões e colocações dos colchões conforme a área determinada para a área de queda, também tem que estar tudo higienizado. Colocação de lonas impermeáveis sobre os colchões na área de queda. Tá? Então, esse daí é um fator bastante inovador para a gente e vamos ter que tomar o cuidado da higienização. Durante o período da montagem do setor dos saltos, todos os materiais deverão ser higienizados, incluindo a área de queda. Então, vai ter os borrifadores lá, né? Lembrando que a gente vai ter um suporte, porque a competição, essa daqui foi feita para competições grandes, com bastante recurso, e nas que não tiverem tanto recurso, vai ter que se adaptar. Barras transversais, cadeiras utilizadas pela arbitragem pelos atletas, mesas e os demais equipamentos disponíveis, como biruta, regressivos, mesas, laptops. Atenção aí para os equipamentos eletrônicos, né, na hora de você higienizar, para você não danificá-los. E outros. Deverão ser colocadas as cadeiras para os atletas com demarcação, respeitando a distância de 2 metros. Então, o protocolo pede aqui que a gente utilize os 2 metros, no caso da competição da CBAT. E nos demais locais onde não for possível, aí tem que ver de acordo com a cidade, com o protocolo da cidade. Essa distância deve ter também demarcada para cada posição dos árbitros. Então, tanto os árbitros quanto os atletas vão ter as demarcações de 2 metros já pré-estabelecidas. Próximo, Cláudio. O acolhimento dos atletas, que é uma das coisas super importantes, fazer valer, né? Nas últimas lives que nós tivemos aí, nós observamos que um dos grandes problemas era fazer muitos atletas e até árbitros entender que tem que seguir o protocolo. Então, esse acolhimento vai fazer com que a gente firme para eles que existe um protocolo a ser cumprido. Então, é a partir do primeiro contato, do primeiro momento que a gente tem que pegar firme e fazer realmente o protocolo, né? Inclusive, nas últimas lives, o Ricci, ele frisou bastante a respeito disso. O árbitro-chefe ou geral da prova, ou pessoa designada pelo mesmo, buscará os atletas na saída da câmara de chamada. Esse deverá orientar os atletas a realizar seus deslocamentos perfilados e respeitando os distanciamentos de 2 metros entre qualquer pessoa. É o momento da gente ser o cara chato, ser o árbitro chato e fazer valer. Ali, do momento da entrada, se a gente começar a pegar firme, falar, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, e cobrar, aí tem uma probabilidade maior deles manter dentro do protocolo. Ao chegar ao local da prova, os atletas deverão ser orientados, essa orientação é super importante, né, porque são muitas coisas novas que a gente vai ter aí para arbitragem, para os atletas e para os técnicos, devem ser orientados a permanecer com máscara entre suas tentativas. Então, se está no protocolo, tem que fazer cumprir, galera. Cada vez que retirarem a máscara, deverão mantê-las junto ao seu próprio material e não sobre o corredor de saltos. Os atletas devem ser orientados a realizar a higienização das mãos logo ao chegar ao setor da prova e antes e após cada tentativa. Então, não importa qual prova seja. Esse protocolo, essa parte é super importante. A higienização das mãos, a máscara e o distanciamento são coisas que a gente tem que pegar firme e fazer cumprir. Cada atleta deverá ter seu pote de álcool gel, bebida e
o magnésio, tá? Então, isso aí tem que ser uma coisa particular para a gente evitar qualquer tipo de infecção. Próximo. Cada atleta receberá 2 marcas higienizadas, ou fita, crepe, tape, para utilizar. Não devendo tocar na marca de outro atleta. Então, a gente vai ter que ter mais olho de rins do que antes. Ao se aproximar da mesa para informar a posição de poste ou altura da barra que irá iniciar ou declinar, o atleta deverá respeitar o distanciamento de 2 metros do árbitro anotador. Então, a gente tem que ficar atento, porque sempre o atleta chega lá fungando no nosso cangote, vou mudar, não sei o que, agora tem que tentar fazer valer que essa fungada no cangote acabou. No caso de necessidade de compartilhamento da vara, né, entre os atletas, lógico, a mesma deverá ser higienizada antes e após cada uso, pelo atleta que estará utilizando a vara. Então, a gente vai ter que ficar atento até isso. O árbitro não tocará na vara, sendo responsabilidade do atleta retirar a vara do setor de queda logo após a sua tentativa. Então, mesmo que estiver atrasando um pouquinho ali, pede para o cara, a vara é sua, você põe a mão, você tira daí, tá? Então, nada de pôr a mão na vara dos outros. É recomendável distribuir os árbitros de forma que os mesmos desempenhem mais de uma função, reduzindo a quantidade de pessoas no setor, mas sem comprometer a qualidade do desempenho das funções. Então, foi até citado na última live, né, que o Guilherme falou, que parece, né, que a gente tenta evitar ao máximo, diminuir a parte da quantidade de árbitros possível, mas quando a gente vai ver, está com uma quantidade maior do que a gente tinha antes. Então, essa orientação é super importante para a gente observar. Os posicionamentos, né, conforme o desenho aqui, vocês vão ver que é uma tentativa de fazer com que todos realmente fiquem nesse distanciamento. Lembrando que é um protocolo utilizado para uma competição grande, onde tem realmente o espaço, onde tem os materiais, e aí a gente visualiza aí o árbitro com a bandeira vermelha e amarela, né, que é o árbitro que está validando, que geralmente é o árbitro-chefe, o posicionamento da... Vermelha e branca. Vermelha e branca, desculpa. Que tem os seus próprios protocolos, né, que ele já coloca a branca na direita, a vermelha na esquerda, cada um tem o seu sistema para não errar. Observa aí o árbitro que está sentado na cadeira, que é o que está na súmula. Então, esse árbitro provavelmente vai ter bastante contato com os atletas, pedindo falando que vai ou não vai naquela tentativa. Então, esse árbitro vai ter que ter uma atenção redobrada aí em relação ao distanciamento, máscara e etc. Aí nós temos os árbitros que vão elevar a barra, que vão ficar na elevação da barra. E eles estão posicionados ali numa distância que para eles vai facilitar. Né? Vai facilitar porque eles vão ficar a 2 metros de distância, o colchão tem 4, então não tem como eles ficarem em contato direto. Tá? São os 2 minutinhos que faltam, né? Beleza. E observe que os atletas, eles estão ali sentados na distância de 2 metros. Mas o que vai acontecer na prática? Eles vão estar levantando, eles vão estar se movimentando. Então, é uma atenção a mais que a gente tem que ter e fazer cumprir o protocolo. E observe que, no nosso caso, ainda vai ter o postezinho de álcool gel. Né? No caso provavelmente vai ser um pedal, mas se não for um pedal, vai ter que ter um árbitro para disponibilizar e que pode acarretar aí até uma aglomeração que a gente tem que evitar. E no salto com vara, se a gente seguir o protocolo... Na verdade, esses distanciamentos, né, de posicionamento, a gente já faz com naturalidade. Agora, a gente vai ter que ter um cuidado... Alguém está ligando aqui. Vai ter que ter um cuidado para a gente fazer a higienização. E os atletas que sempre estão se movimentando também no setor, e aí a gente vai ter que ter um cuidado maior. Mas limpar as mãos, higienizar as mãos, manter o distanciamento e o uso correto da máscara, isso daí vão ser as 3 coisas que a gente vai ter que pegar firme e tentar manter o tempo inteiro. Senão a gente não vai conseguir manter o controle. A arbitragem vai ter que dar o exemplo dentro do setor. Né? Saída dos atletas.
É altamente recomendável que o atleta que termine a sua participação na prova saia do setor. Não tem, a menos que seja aqueles 3 que a gente já vai levar direto para a premiação, né? E mesmo que esses 3 fiquem, aí a gente vai ter que manter o distanciamento dele. Terminou, sai fora. Aí a gente vai ter que posicionar e manter o protocolo até para sair. A preparação do setor para o próximo grupo também é importante. Não podemos pensar somente em nós, está tudo certo, e o próximo que se lixe. Não, a gente vai ter que deixar tudo organizado, realizar as retiradas de todas as marcas do setor, higienização prévia do material para ser utilizado pelos atletas do próximo grupo. Realizar a higienização das barras e lonas da área de queda após o último salto de uma prova. Então, isso daí vai ser uma coisa que vai ter que ser uma constância e a gente vai ter que cobrar. É um exercício físico a mais, mas é uma coisa que vai ser inevitável dentro do nosso protocolo. E pensar sempre assim, que a gente está tentando salvar a vida, né? A gente está tentando manter a vida correndo, ativa, e ao mesmo tempo tentando salvar. Bora lá, Claudinha. A desmontagem do setor, ao final de cada dia de competição, o término do evento, a desmontagem dos equipamentos deverá seguir todas as orientações de higienização. Não é porque acabou que todo mundo vai armar, vamos arrumar que vamos embora, não sei o que, vamos fazer. Não, que a gente sempre tem aquela pressa de querer sair rápido e vir para casa o mais rápido possível, aí que a gente vai ter que ter um cuidado da higienização, do cuidado para não... sobrou um covidzinho lá, tal, um corona, e a gente vacilou no finalzinho. É tudo do mesmo jeito. A gente vai ter que fazer lá toda a higienização para guardar o material para a gente ir embora seguro. O material deverá ser armazenado em local definido pela coordenação técnica. A gente, no caso, lá vai ter o Flor Denilson indicando aonde vai ser guardado o material, certo? Obrigada, Quirino. Em 10 minutos falar de tudo isso não é fácil, né, Quirino? Mas obrigadão. A gente vai abrir as perguntas ao final para que todos possam expor os temas aqui nesses 10 minutos para cada um, tá bom? Então, agora para falar... Isso. E se vocês puderem já ir colocando as dúvidas que surgem nas apresentações no chat, ao final fica mais fácil da gente estar recuperando, tá? E agora, para falar de saltos horizontais, representando a Comissão de Saltos Horizontais, que é o Guilherme, o Jurandir e a Luciana. Jurandir, com você. O Jura também deve estar com microfone mudo, né? Igual eu estava aqui, o Geraldo que tem que liberar. Liberou, Geraldo? Geraldo mutou todo mundo. Jurandir, você está na sala? Consegue liberar teu microfone? Ok. Beleza. Boa noite a todos. Bom, como o Quirino adiantou algumas coisas, alguns procedimentos, né? O briefing é aquela coisa que a gente vai passar sempre no início da competição. Isso já foi passado. E em relação ao material, muitas das coisas são materiais comuns, tá? Na parte dos saltos, a gente tem, nos saltos horizontais, a gente tem que se preocupar com a questão de tábuas, né? A régua, parede de queda, tábua de impulsão, tábua de plasticina, tá? A plasticina, né? Em si, espátula, que é muito importante. As marcas também, que é coisa comum dos outros saltos. Agora, coisas que são particulares a gente, é questão de rodo, vassoura, nivelador de areia, né? A pá, enxada, que às vezes é preciso usar. Pano também, se estiver chovendo, alguma coisa, a gente tem que secar aquela área ali da tábua de impulsão, porque dependendo da tinta fica muito escorregadia, pode prejudicar o atleta, né? Os demais são materiais comuns a todas as provas, né? Então podemos passar, né? Bom, montagem do setor também segue o mesmo critério para as provas, que é essa iniciar o setor antes da colocação dos equipamentos. Estão me escutando bem? Ok, obrigado. De preferência no tempo suficiente para secagem antes de cada montagem, né? Para as primeiras provas, acho que é mais tranquilo, a gente tem que se preocupar depois na questão das provas seguintes, a gente vai ter um tempo menor, né? Mas a gente conversa um pouquinho à frente, né?
Colocação e nivelamento de tábua de função já é uma coisa que a gente já faz de praxe, né? Então, isso aqui eu acho que são coisas que posicionamento de anemonto a gente não vai falar, porque isso aí é coisa que faz parte do nosso dia a dia. É isso? Então vamos lá. Ó, as cadeiras devem ser colocadas a distância de 2 metros de cada, que isso é comum também no nosso protocolo, tá? Eu sugiro, inclusive, a questão das marcas, para que não tenha aglomeração, até para pegar as marcas. A gente já deixa nessas cadeiras já separados, seria interessante, tá? Se possível também, se a gente tiver disponível números extras, a gente também numerar essas cadeiras, seria uma solução legal, para que os atletas não fiquem mudando durante o processo, né, que é sempre na mesma do início ao fim, tá? Abiruto, regressivo, são coisas também que a gente já manuseia há muito tempo, de marcação com cone. Isso aqui é importante, tá? Para que a gente tenha um fluxo apenas, a gente tem que delimitar uma saída dos atletas, tá? E acho interessante que essa saída seja na proximidade dos técnicos, já para o atleta também manter aquela distância de 2 metros, né? A gente já pode fazer essa saída para que não se aproxime demais. Isso também é importante na hora que a gente estiver montando, né? Acho que podemos passar essa parte. Bom, questão do acolhimento, né? Também é como as outras provas, quarto-chefe ou geral da prova, a pessoa designada deverá buscá-los na câmera de chamada, tá? E a gente sempre deve orientar, porque não adianta. Vai ser uma coisa que vai ser cansativa, mas a gente vai ter que todo momento estar lembrando, tá? Porque nós seremos os responsáveis por isso tudo funcionar, tá? Se a gente não ficar lembrando toda hora, se a gente avisar uma vez, achando que aquilo vai ficar na mente do atleta, não fica, porque o atleta, no momento da competição, ele está pensando apenas na prova dele e esquece esses detalhes. Então, a gente vai ter que ter a obrigação de prezar pelo andamento da prova, a aplicação das regras e também pela saúde de todos que estiverem no local, tá? Isso é responsabilidade nossa. Sempre lembrando para higienizar as mãos, sempre no final de cada tentativa, as coisas todas. Bom, ao aproximar da mesa para qualquer informação, ele tem que manter, se ele vir afoito, se o atleta vir afoito, para se aproximar, você já faz um sinal para ele parar onde ele estiver, comunica, tá? Sempre sinalizando o distanciamento, porque não é coisa comum, é coisa que a gente está aprendendo agora, então é difícil mesmo a gente ter essa reação imediata de parar logo, né? Então a gente tem que ficar atento sempre a mandar parar, tá bom? Bom, sempre deve, aquela questão que eu falei de cercar, né? A gente já pode deixar esse espaço limitado para eles não se aproximarem muito dos técnicos, tá? Bom, ao deixar a área de areia, sair por trás, evitar a saída pelas laterais desta área, reduzindo, isso tudo é uma coisa que a gente vai se preocupar, né, de acordo com o espaço de cada um, né? Porque vários espaços diferentes, às vezes não tem espaço muito bom entre a caixa e a grade, por exemplo, então a gente vai ter que se adaptar de acordo com o nosso espaço, tá? Evitar a aproximação entre os atletas, isso também é importante, porque os atletas gostam muito de ficar conversando um e outro, né? É a parte natural, né? Às vezes são de clubes diferentes, mas treinam junto no mesmo espaço. Então tem sempre aquela coisa de querer conversar, se aproximar muito. A gente tem que estar sempre chamando a atenção em relação a isso, tá bom? Vamos passando. Bom, sede de plástico também, durante a tentativa de aquecimento, deve ser respeitada a ordem da súmula para chamar dos atletas, de forma que somente entre no corredor de salto o atleta que executará a sua tentativa. Por que isso aqui é importante? Porque na maioria das vezes o atleta já está preparado, o próximo já está no corredor, né, esperando para poder se preparar também para o seu salto. Então, espera uma pessoa por vez no corredor, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência. Quando ela começar a corrida e fizer seu salto de aquecimento, aí sim se posiciona o seguinte, tá? Vamos lá. O atleta que for chamado como o próximo a saltar, deverá se preparar para entrar no corredor de salto apenas quando o atleta está na ordem do salto. A questão que eu acabei de falar, tá? Nunca entrar 2 ao mesmo tempo, tá? Deixa o primeiro executar e depois a gente posiciona o outro. A distribui os atos de forma que o mesmo desempenhe mais de uma função, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, quem está na caixa com a trolha pode fazer também essa situação a outra ponta o ponto 0 da fita, tá? É uma sugestão, quem está de mesário pode fazer, por exemplo, o time, ou a pessoa que estiver com a prenda no corredor, tá? Se houver o anemômetro, como o anemômetro será mais perto, geralmente, da área dos atletas, pode ser
um dos árbitros designados a dar essa orientação, né, de questão de espaçamento ali dos atletas, daquela competições maiores a gente já tem um árbitro só para isso, né? Mas em nossas competições é possível usar o árbitro que esteja mais próximo, para melhorar. Aqui nós não temos a questão aqui dos dois rasteiros, né? Rasteiros barra pataqueiros. Quando houver a possibilidade de usar dois, eu recomendo que entre um apenas cada vez. Tá? Que não haja aquele encontro na caixa de areia, tá? Seria importante isso. Tá? Se tiver um apenas, a gente pode fazer um revezamento, né? Para que ele não fique sempre naquela questão, tá? Voltou, passou? Desculpa. Bom, a saída. É recomendável, né, como a gente sabe, que até termine essa participação à prova e saia do setor acompanhado de um árbitro voluntário. Né? O que a gente faz em comum? Né? A gente espera que todos terminem para que saiam todos. Né? Nesse momento seria interessante, de acordo com o término, a gente poder adiantar para que não evite aquela aglomeração que a gente está falando sempre. Tá? Bom, na saída do setor, após o término da prova, a atleta deverá sair perfilado, respeitando o distanciamento de 2 metros em qualquer pessoa. Isso também é a mesma questão da entrada. Né? Igual essa questão da entrada, por exemplo, eu sugiro, se tiver um grupo muito grande, que eu acredito que é difícil acontecer nas primeiras competições, o árbitro geral, o árbitro-chefe, ele determina outra pessoa, pode dividir esse grupo em 2, por exemplo. Se for entrar 2 pessoas, entra primeiro com 2, com 6, depois 6, para não ficar aquela fila muito grande que acabam se juntando e a gente não consegue ter controle. Um minutinho, Ju. Tá bom. Bom, preparação do setor próximo grupo, né? Que isso aqui é o mais preocupante, que a gente não vai ter aquele tempo que geralmente a gente tem para o primeiro grupo, tá? Que é realizar a retirada de todas as marcas do setor, né? E aí, de preferência, o próprio coisa aí, aquela opção das cadeiras, colocaria na cadeira e o árbitro higienizaria direto lá, tá? Ou se tiver marcas extras, a gente substitui aquelas, tá? Mas sempre higienizando antes de guardar. Sempre que eu possível sanitizar o corredor, isso aqui também vai ser a questão preocupante em relação a, não ao início, né, o final, durante, né, as trocas de categorias. Isso aí a gente vai ver já colocar a organização do evento. A desmontagem, muito importante isso aqui, por isso que a gente coloca sempre todas as provas. E o final a gente vai ter que desmontar os equipamentos, seguir todas as orientações de higienização. Tá? Não é ir largando na coisa não, achar que tá bom que o próximo que higieniza, não. A gente higieniza antes de começar, o término, e quando a gente for utilizar o coisa na próxima competição, a gente higieniza de novo. Tá? E levar com o material para um local determinado pela coordenação técnica. Tá? Eu espero que tenha sido claro o suficiente para vocês. No final, a gente responde as demais dúvidas, tá bom? Obrigado, Claudinha. Então, Jurandir, então agora passamos para a parte de arremessos e lançamentos, e quem vai estar falando para a gente, representando a Comissão de Arremesso e Lançamentos, né, que compõem Aguinaldo, Holanda e o João Vicente. João, com você. Boa noite a todos, boa noite, colegas. Agradecer aos meus colegas Aguinaldo e Fernando, que fizemos essa elaboração junto, dessa questão do posicionamento e do protocolo para as provas de arremesso e lançamento, né? Inicialmente, ficou com a parte mais difícil, que é o começo, que tudo se repete para as outras provas, e não seria diferente para arremesso e lançamento, que é o briefing para a equipe de arbitragem, entendeu? Então, todos têm que estar conscientes de que há da sua função e de seu papel ali na competição em relação a esse protocolo de Covid, né? Pode passar, Claudinho. A separação de materiais, já foi falado antes, é todo o material das provas específicas de arremesso e lançamento, separação e higienização. Já foi falado aqui, eu vou me deter mais às questões específicas da prova, entendeu? Durante a separação e a higienização, sim. Uma coisa que eu colocaria é que a equipe já esteja sintonizada e cada um já saiba qual é a sua função ali. Então, por exemplo, eu sou o árbitro-chefe, eu vou ficar pela bandeira vermelha e branca, então já higienizo minha bandeira vermelha e branca, já separo sob o meu controle. Então, já sei que só eu posso tocar naquela bandeira. Se eu sou o anotador, estou responsável pela súmula, então eu higienizo a minha parte e já não deixo que ninguém se aproxime. Inclusive, assim,
nas áreas que tem solo fixo, é importante que você delimite a área, essa área de 2 metros, que é que o atleta deve distanciar, entendeu? Porque é um modelo que a gente faz aqui na sala de aula das escolas. Então, onde o professor senta, há um espaço delimitado no chão em que o aluno não pode falar com o professor, ele só pode chegar até aquela área branca. Então, isso pode ser uma dica que a gente utilize, entendeu? No disco e martelo, onde a mesa fica ali, normalmente é o piso, entendeu? Então, isso dá para você delimitar. O peso, às vezes a mesa não fica na grama, então dá para delimitar com aqueles cones e aquela corrente preta, entendeu? Então, o atleta, ao se aproximar da mesa, ele já vai saber que não pode ultrapassar aquela demarcação, porque assim, essa questão de protocolo é muito importante, porque alguns sabem que tem que cumprir e outros relaxam, entendeu? É como eu estava conversando com Claudinha ontem, essa questão, por muita coisa estar liberado, parece que voltou ao normal, e ainda nós não estamos no normal. E, às vezes, é difícil fazer o atleta entender isso na competição, entendeu? Então, tudo isso tem que ser colocado sempre em consideração. E todos os hábitos da sua equipe, seja de arremesso ou lançamento, ela tem que estar ciente disso, porque não cabe a uma pessoa só tomar conta desse protocolo, cabe a toda a equipe, e é importante que toda a equipe saiba de todo o protocolo que vai ser executado durante aquela prova, entendeu? Para que não sobrecarregue só um árbitro com aquilo. Cada um sabe sua função, cada um tem sua função, mas é importante que todo mundo entenda como vai funcionar o protocolo daquela prova, entendeu? Então, na questão da montagem do setor, eu só vou entrar nessas questões que estão destacadas aí, entendeu? Na questão, quando o árbitro estiver responsável pela movimentação da porta da gaiola, deverá realizar a asepsia do local da porta da gaiola que tiver contato, conforme o protocolo específico definido pelos organizadores do evento. O que é isso? Tem aquela pessoa que abre e fecha da porta da gaiola, entendeu? Então, eu estava conversando com a Claudinha, é importante na porta da gaiola ele delimitar, marca com a fita, entre aqui e aqui. Então, eu vou sempre pegar, quando eu for abrir e fechar a gaiola, nessa área aqui que eu delimitei. E só preciso higienizar aquela parte, entendeu? E só preciso higienizar aquela parte que é justamente onde eu vou ficar pegando, entendeu? O árbitro de setor de queda, entrou uma coisa, entrou uma pergunta grande. O árbitro do setor de queda que está devolvendo o implemento deverá utilizar luvas, entendeu? Por quê? Porque ele vai estar na área de queda, às vezes os atletas do disco, eles têm mania de cuspir na mão antes de pegar o implemento, né? E aí ele cuspiu, mesmo com a mão higienizada, antes de pegar no implemento, ele cuspiu, pegou no disco, lançou. Lá na área de queda, o árbitro tem que estar com uma luva para pegar nesse disco e devolver para a pessoa, entendeu? Pode passar, Claudinha. O árbitro que estiver manipulando a treina de aço deverá estar utilizando luva. Já não é mais aquela luva fina, que é luva cirúrgica, já é aquela luva mais grossa, entendeu? Mas mesmo assim, é o meu material, é o material específico dele, ele tem que ter higienizado antes, entendeu? Até higienizou a treina, higienizou, então só ele vai pegar, então ele já tem um controle sobre aquilo, entendeu? E não deixar solto para que outro árbitro pegue ou para que outra pessoa pegue, entendeu? Para não esquecer essa questão desse protocolo. Na demarcação da montagem do setor, entendeu? As cadeiras devem ser colocadas à distância, já foi falado anteriormente, entendeu? A biruta, a regra já diz onde é que ela tem que estar. O regressivo, posicionado, sou eu que vou mexer no regressivo, então eu higienizo o regressivo, higienizo minha cadeira, higienizo minha bandeira amarela, meu cronômetro, só eu que pego, entendeu? Só eu que tomo conta. E aí, a demarcação com pontos para orientação do trânsito dos atletas no setor, área de saída do círculo e corredor, de forma a evitar aproximações dos atletas que entram e saem do círculo. O que é isso? Quando é no disco o martelo, vocês orientam que o atleta entra por um lado, termina a tentativa, ele sai pelo outro lado e dê a volta na gaiola. Já no peso e dardo, vocês dizem, todo atleta que for arremessar ou lançar, entra por esse lado. Todo atleta que for terminar o arremesso ou lançamento, sai por esse lado, entendeu? É importante a pessoa estar lá. Sai pelo lado de cá, entra pelo lado de cá, entendeu? Vocês orientarem os atletas com isso. Para quê? Para que um, quando veja saindo, se barre com o outro que está entrando, entendeu? A fim de evitar isso, entendeu? Quem vai fazer esse controle? Os árbitros que estão lá, entendeu? O acolhimento. O acolhimento é como o Cris falou, desde o começo da câmara de chamada, você já tem que orientar. Trazer ele naquele distanciamento de 2 metros, um para o outro, que é interessante. Bota um árbitro na frente,
que vai conduzindo, bota um árbitro atrás, que vai observando se eles estão mantendo o distanciamento, entendeu? Como a gente sempre faz. Só que agora a gente vai ter que observar esse distanciamento, entendeu? Será disponibilizada uma marca para o arremesso do peso, o lançamento do disco ou o lançamento do martelo, que deve ser higienizada antes e após cada uso, caso o atleta deseje utilizar. É a mesma coisa para o que tem no vara, que tem no altura, que tem no distância, que tem no triplo, aquela marca tem que ser higienizada e vai ser disponibilizada, entendeu? Como a sugestão do Jurandir colocou, é interessante que já esteja na cadeira dele, entendeu? Se ele não for utilizado, depois se recolhe, entendeu? Para evitar muito contato de várias pessoas com a mesma coisa. Pode passar, Claudio. Orientar os atletas sobre o fluxo de entrada, já passou, né? Sobre a entrada de saída, de que forma manter sempre distanciamento entre eles, entendeu? Que é importante, já deixar as cadeiras no local e, de preferência, você marcar. Tipo, no piso, a gente faz aqui na sala de aula. Marca no piso, ali aproxima a sua cadeira, é onde ele vai botar as coisas, entendeu? Se ele quiser me mexer para ficar aquecendo a coisa, ele vai manter isso aquecendo, evitando a aproximação, mas o material dele vai ficar no local específico e demarcado, entendeu? Informar os atletas que os implementos só poderão ser utilizados após a injeção do mesmo e no momento da realização da tentativa. Quer dizer, isso já é uma questão da regra, entendeu? Ele não pode pegar o implemento sem que seja autorizado, entendeu? Até no aquecimento. Então, não vai ser aquela coisa, chega lá, tem 8 dados, aí cada um corre e pega o seu dado, mas não, ele vai ser diferente. Ele tem 10 discos, cada um pega isso. Não, ele vai esperar. Quando for chamado para o aquecimento, é que ele tem acesso ao implemento, entendeu? Durante as tentativas de aquecimento, deve ser respeitada a ordem da súmula para a chamada dos atletas, de forma que somente se aproxime ou entre no setor corredor de arremesso e lançamento o atleta que executará a sua tentativa. É aquela coisa que eu acabei de dizer, né? Se ele vai lançar, se ele vai arremessar, então ele só pode se aproximar na hora que ele for chamado. Por enquanto, ele vai ter que ficar lá na sua área delimitada, na sua área de distanciamento, entendeu? Ou na sua cadeira ou numa área separada. Certo? Pode passar, falta 1 minuto e 20. Aí é um layout do arremesso, do peso, né? Assim, baseado na orientação da própria regra da World Athletic, entendeu? No posicionamento dos atletas, entendeu? E aí, vocês veem que cada um tem a sua posição específica. Perto dos atletas fica o totem de álcool gel. Se não tiver o totem, vai ter uma mesinha com o álcool gel, mas sabendo que eles já foram orientados a cada um trazer seu álcool gel e sua água, entendeu? O árbitro, você vê que perto de cada árbitro sempre tem um higienizador, entendeu? Um pulverizador, entendeu? Para, se necessário, entendeu? Precisar pulverizar, se ele notou que algum atleta ou algum árbitro tocou e que vai precisar tocar novamente, então ele higieniza, pulveriza, entendeu? Para facilitar. A mesa está colocada ali, entendeu? Assim, tudo isso baseado numa competição oficial, entendeu? Mas lembrando que, mesmo na competição oficial, que já foi falado, o número de árbitros também vai estar reduzido para evitar aglomeração. Passa 15 segundos. A gaiola do lançamento do disco e lançamento do martelo, né? Todos eu procuro obedecer o meu protocolo. Só lembrando que tem que ter a pessoa responsável para fechar e abrir a porta baseado naquela informação, entendeu? E a questão da trena. No lançamento do dardo, a mesma coisa, entendeu? Como vocês vão ficar definindo que ele entra por um lado, sai pelo outro, é importante que esse que saiu, preste atenção para não cruzar o corredor na hora da tentativa do outro. Por quê? Você só chama o outro na hora que esse atleta terminar. Pode passar, Cláudio. É altamente recomendável que o atleta termine sua participação na prova, saia do setor acompanhado de um árbitro, aquela coisa. Terminou, acompanhou ele até a saída para evitar aquela aglomeração de pessoas na prova. Saída do setor. Após terminar a prova, o atleta deve sair perfilado, respeitando o distanciamento de 2 metros. Do mesmo jeito que entrou. Coloca naquele distanciamento e leva a filinha. Preparação do setor. Terminou a prova, aquele mesmo processo. Começa tudo de novo. Vamos higienizar tudo de novo. Vamos preparar tudo de novo. Lembrando que aquela dica, que se eu vou ficar responsável pelaquele material, eu vou higienizar meu material e ficar sob meu controle, para evitar que alguém se aproxime ou utilize por mim ou tenha um contato que não seja o meu, um objeto. Desmontagem, como todo mundo já falou, terminou, pega todo o material, guarda direitinho, entendeu?
no local específico, higienizado, guardado, porque quando for começar outra prova, amanhã, no dia seguinte, você vai ter que pegar e higienizar tudo de novo. Ok? Isso terminou, né? Obrigado, Claudinha. Obrigado a todos pela atenção. João, obrigada a você. Queria parabenizar os três, né, que conseguiram trazer aí em tão pouco tempo tanta informação, né? Lembrando que a gente agora vai abrir para perguntas. Eu só queria trazer um reforço daquilo que foi falado nessas 4 vídeos, que é a questão da nossa resiliência, ou seja, a gente vai ter que insistir com os atletas, insistir com os árbitros, insistir com os treinadores, e todo mundo que estiver na área de competição, inclusive se for aberto para a imprensa, não sei como cada um vai liberar em relação a esses protocolos, né, mas a questão daquelas 4 situações que a gente citou, que é o uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento e está com sintomas, está tossindo, está escorrendo o nariz, está com febre, não ir ao setor da competição. E, claro, avisar a quem o convocou, né, porque precisa ser substituído. Eu queria fazer alguns apontamentos, né, o Quirino comentou sobre atletas que usam a mesma vara, às vezes o clube só tem uma vara daquela medida, e eles precisam entre si fazer a troca, e eles é que vão fazer a higienização. Porém, antigamente a gente segurava, quando o atleta fazia o salto e a vara voltava para o setor, a gente sempre segurava essa vara. Atualmente a gente não vê mais isso, principalmente porque são pistas com piso sintético, essa aqui é a e não quebra, né, a vara. Agora, a gente precisa tomar cuidado no caso de competições em que o piso seja de cimento, concreto, nas laterais, isso pode quebrar a vara. Então, talvez a gente precise rever esse protocolo de segurar a vara e estar sempre higienizando cada vez que a gente toca, né, nesse implemento do atleta, tá bom? Eu vou abrir o chat que eu não consegui visualizar do início. Se todo mundo puder colocar seu nome e federação no chat para a gente ter o registro, né, de quem participou. No chat lá no começo... desculpa. No chat no começo... quero rapidinho, já que é para aproveitar que o tempo é curtinho. Vai lá. A Carla, que a gente trabalha bastante em campo, então a gente vê a preocupação o rastelo, por exemplo. Ficar uma pessoa só numa prova inteira, porque a gente vai tentar evitar o máximo de atleta, de árbitro dentro do setor. Um árbitro só no rastelo o tempo inteiro, a prova inteira, fica praticamente inviável, né? Que é uma questão da Carla e do Carlos até. Como fazer? Né? A gente sugere que a cada série, se for possível fazer a troca, faça a higienização e troque. Porque vai ter coisa que realmente vai ser inviável você ficar o dia inteiro na função de rastelo ali, sem trocar o árbitro. Então, Queriano, posso falar? Jandir, vai lá. Aqui no Rio, a gente costuma fazer justamente na inversão, né? Que a gente tem um tempinho maior. Né, na série, né? Isso. Então, na inversão, você tem um tempo maior até para higienizar, né? O árbitro higieniza para o outro, né? Deixa eu aproveitar. Outra questão só um pouquinho, Renato. Só um pouquinho, querido. Em relação a essa inversão, é esse o momento que a gente tem que estar alerta, né? Normalmente, nas competições, os atletas que não são classificados para a próxima fase, para os últimos 3 saltos, eles precisam sim sair, né? Não pode ficar no setor. É altamente recomendável, né, gente? De que eles não fiquem lá. E o que foi falado aí no decorrer, nos saltos verticais, por exemplo, quando ele tem 3 tentativas nulas na sequência e ele perde o direito de continuar competindo, é recomendável que ele saia, assim, do setor, né? Então, são essas as questões que a gente precisa ficar alerta também. O Renato pergunta lá nos saltos em altura e vara, após cada tentativa dos atletas, se será feita a higienização da área de queda. A recomendação é sim que se passe um pano com líquido sanitizante, né? Mas esse protocolo de higienização, a gente precisa que os organizadores nos orientem, tá? Respondido, Renato? Fala, Flor. Na questão do rastelo aí que o Quirino colocou, sempre que possível é importante ter 2, né? Porque aí não precisaria fazer a troca, né? Aí seria melhor para os 2 trabalharem, cada um com um, né? Aí seria mais fácil. 2 rastelos. 2 rastelos.
É um implemento barato até para fazer, né? Que se faz de madeira. Tem lugar... Aqui nós temos 2, né? Aqui em Brasília temos 2. Onde for possível, né? Aí daria para ter ser um pouco mais dinâmico também, né? Precisaria tanto dessa higienização. Beleza? Quem puder fazer 2, né? Uma sugestão também, Claudinha, vocês poderiam estar usando luvas descartáveis, né? Og falando? Para nivelamento da caixa de salto, essas pessoas poderiam estar usando luvas descartáveis, não? Na verdade, a luva, ela precisa ser bem observada em que momento utilizar. Por exemplo, quem vai estar cuidando da higienização ou da devolução dos implementos, sim, é muito importante, né? Tem aquela luva de malha de aço para quem vai estar lidando com a trena de aço. Agora, essa é uma possibilidade que o Og está trazendo de usar para fazer, né, o nivelamento da areia, porque também vai estar tocando na areia, então realmente pode ser sim uma possibilidade, mas não esquecer que o uso da luva não exclui a necessidade de higienização das mãos, antes e após o uso delas, tá? Então, é uma possibilidade sim, Og, obrigada, porque como vai estar lidando com areia, né, inclusive, a comissão de saltos horizontais, a gente discutiu, foi tentar atrás de evidência científica para ver se a gente passava algum líquido sanitizante na areia, fomos atrás, inclusive, de unidades de centro de controle de zoonoses, né, para ver como é que eles fazem com areia com gato e tal, e não tem nenhuma evidência científica se jogar água sanitária, por exemplo, e isso poderia ser mais prejudicial para os atletas do que trazer algum benefício, né? Então, a orientação que a gente reforçou no protocolo é a higienização das mãos depois que ele executa a tentativa, tá? Que mais? O Riceri coloca, né, o distanciamento, uso de máscara não é somente para os atletas, mas também para os árbitros, isso é muito importante, nós temos que falar e fazer, né, não é faça o que eu falo, não faço o que eu faço, é faça o que eu faço, porque a gente precisa trabalhar com exemplo. O Geraldo coloca lá, muita atenção aos atletas que ao final das provas chegam muito cansados e dão aquelas cuspidas, né, e às vezes no gramado, outras na própria pista, que seria interessante que se fizessem nas lixeiras. Essa parte de pista, depois a gente pode até ver como que se pensa nisso, mas eu acho muito difícil, talvez se tivesse algum higienizante para a pista, né, borrifar, ou no próprio corredor. E vamos lá, a internet... Aqui a Carla coloca, você disse que não era para ter troca na devolução e no rastelo, mas é complicado em relação a isso, acho que o Quirino já respondeu, né, Quirino? Levantou agora. Beleza. O rodízio de funções, o Carlos está trazendo, que é inevitável para minimizar o desgaste de quem está atuando. Isso pode ser realizado após o término de uma prova, observando e realizando a higienização dos locais. Então, Carlos, o que a gente recomenda é que, se possível, não fazer a mudança das funções, porque desde o início da etapa até o final ele vai estar mexendo com aquele material. Mas, se isso for o critério definido pelo organizador da competição, de que pode sim fazer a mudança, não vai mudar aquilo que a gente faria para os atletas. Então, imagine, a recomendação que entre um grupo de atletas e outro grupo que vai usar o mesmo setor, a gente tem que higienizar as cadeiras que os outros atletas usaram para que outros atletas venham. Então, se houver rodízio de função, aquele que vai assumir a nova função, ele vai ter que se preocupar de higienizar novamente tudo aquilo que ele vai passar a utilizar. Se tem tempo hábil entre uma prova e outra, eu não vejo problema, né? Mas se o fato de ter menos atletas por prova gerar a necessidade de mais grupos de provas, talvez seja um dificultador de tempo, né? Mas eu acredito que cuidando com todos esses critérios que a gente colocou, não haveria grandes problemas, apesar da gente estar recomendando que se mantenham as funções, tá bom? Claudinha? Oi. É interessante, se houver essa mudança, que seja definido no POP, né? Assim como o João falou a respeito de material. O João foi muito bem falando a respeito de material. Cada um pode ser designado para tratar de determinado material, né? Para não se misturar. Como no salto horizontais, por exemplo, que fica uma pessoa responsável pela pastina, outra responsável pela tábua, né? Isso é importante ser definido no POP.
Beleza, e o que o Jurandir traz também é quando a gente está fazendo aquele briefing com os árbitros antes do início da etapa, é importante já citar se vai ter o rodízio ou não de funções, ou se não tiver previsto e alguém tiver algum problema numa função e precisar mudar, seja porque está cansado, não aguenta subir, descer o poste ou mexer com o poste, alguma coisa assim, então já alertar, olha, se houver mudança, não esqueçam de fazer higienização para entregar o setor para o teu próximo, né? E quem entrar na função fazer essa higienização também. O Carlos pergunta se vai ter luvas para os árbitros para o momento de higienização entre uma prova e outra. Como a gente comentou, os POPs para sanitização dos setores vão ser definidos pelos organizadores, mas eu acredito que sim, né? A recomendação é que cada atleta que terminar sua participação poderá sair acompanhado por um árbitro, devido ao quadro de árbitros reduzido, devido ao protocolo, não vai prejudicar o andamento da competição ou acumular mais uma tarefa para outro árbitro, não seria mais viável todos aguardarem sentados em seus lugares até o término da competição? O Silvio faz esse questionamento, e o que tem que ser levado em conta? Quantos árbitros eu tenho? Uma das grandes recomendações para o enfrentamento à Covid é a seguinte: ter um árbitro específico para os atletas. Para quê? Para cuidar que ele não se aproxime a menos de 2 metros do seu treinador quando ele for conversar com o treinador, que eles não se aproximem entre eles, mesmo que eles levantem e queiram ficar se mexendo para não perder o aquecimento, né? Orientando que eles têm que passar o álcool ou colocar a máscara depois da sua tentativa. E, normalmente, se houver voluntários, eu não sei se vai ser utilizada essa estratégia, o voluntário pode ser a pessoa que leve, né, e faça essa saída e retorno do setor para não desassistir. Mas sempre que um árbitro que está nessa função cuidando dos atletas precisa deslocar um atleta para a zona mista, é importante que ele sinalize para um árbitro reserva que já está fazendo mais de uma função, que não esqueça de observar mais esta que ele estaria fazendo. Tá, Silvio? Mas sim precisa ser pensado nesse quantitativo que a gente tem dentro do campo. Essa pode ser uma solução, deixá-los sentados, né, na distância segura e aí sair juntos, se não tem quem os acompanhe. O Ju falou da recomendação e não uma sugestão. Era mais ou menos nesse sentido que você falou. Beleza. Eu ia explicar no final também. Quer falar? Não, você já falou tudo. Obrigado. Beleza. No caso de lançamentos e arremessos, onde o material for fornecido pela organização da competição, após a execução, um árbitro recolhe o material e faz a higienização para o próximo atleta? A Zoraia está perguntando. O que o protocolo está trazendo é que sim, vai ter um árbitro responsável, a gente já tem um árbitro responsável pelos implementos, que é aquele que fica com uma súmula, anotando qual implemento que o atleta vai utilizar, porque no caso de recorde a gente precisa saber qual foi esse implemento, e no caso ele vai receber esse implemento pelo árbitro ou pelo carrinho que vai trazer da área de queda, e ele vai fazer a higienização deste implemento para disponibilizar para os atletas. João, você quer fazer algum comentário? Não, é sobre só isso mesmo, essa questão. Ele vai receber do atleta da área de queda, higienizar e deixar disponível para o atleta que for utilizar o implemento já higienizado. Aí foi aquela questão que a gente colocou. Como isso é para uma competição grande, nível nacional, essa coisa, a gente não possui, mas tem localidades que possuem aquele implemento de madeira, o disco de madeira, né? Aí como seria essa higienização, entendeu? Porque foi uma da nossa preocupação. Como vai acontecer a higienização desses implementos? Aí entraram na questão do dardo. Como é que a gente vai higienizar o encordoamento? Que não pode molhar, entendeu? Tem todas essas questões que precisam serem pensadas com quem vai higienizar ou pelo protocolo da competição mesmo, entendeu? Porque é uma coisa complicada. Mas aí a gente passa um plástico filme, mas aí você vai alterar a característica do implemento. No dado não dá, né? Isso que eu estou dizendo. Não pode colocar nada. E aí como é que eu vou higienizar o encordoamento, entendeu? É uma coisa que a gente precisa se pensar. O que o João está trazendo foi talvez uma das maiores dificuldades quando se pensou em como higienizar. Hoje tem os sprays, inclusive para cabelo, para roupa, ou seja, existe spray para tecido. Se o organizador vai ou não poder fazer isso, lembrando que nós estamos falando de um protocolo de competição nacional, mas se a gente for reportar para a nossa realidade das competições locais,
Desculpa. Então, o que a gente precisa ter em mente? Se eu não tenho um líquido sanitizante específico para tecido, se eu não tenho como higienizar corretamente os implementos, os atletas precisam ser cobrados por nós de higienizar a mão antes de pegar o implemento. Eles vão passar o magnésio, né? Mas higieniza a mão, pega o magnésio, pega o implemento, faz o remesso ou faz o seu lançamento, e depois ele tem que higienizar a mão também. Então, por isso que esse árbitro que está cuidando, literalmente cuidando dos atletas, precisa trabalhar com eles essa conscientização, né? E o Ricieri coloca aqui a importância da gente que está trabalhando em cima disso, né? Faça, e não só fale o que a gente está recomendando para que seja feito, né? Vamos ver. Claudinha. Oi, diga lá, Azul. No caso, se o material for individual, o atleta vai buscar. É isso? Eu entendi? Não. A gente não, tem... de qualquer forma, sendo dele ou não, o árbitro vai buscar. Obedece à regra. O implemento é dele, mas vai ser usado por todos que quiserem, tá? Não é porque ele coloca um implemento na prova que só ele vai poder usar, mantém a regra, tá? Então, segue... Ah, sim. Sim, não, eu pensei que talvez, em função da pandemia, se ele tiver um individual, só ele vai tocar. Eu entendi, acho que eu entendi mal aí na explicação. Ju, assim, essa é uma possibilidade que pode ser discutida entre os clubes e os atletas participantes, mas isso antes da competição, e aí informada a equipe de arbitragem, porém, não é a regra oficial, tá? Então, se isso não for cogitado de que cada um use o seu implemento, isso não deve ser aplicado, porque todos têm direito de usar o implemento que está na prova, né? Isso é muito importante que a gente veja. Só uma coisa, Claudinha, se eles acordarem, eles nem vão querer pegar o implemento do outro, então... Mas é isso, aí... só se for acordado e a gente receber essa informação. Mas tá a questão é eles, se eles disserem assim, nós não vamos usar o implemento de ninguém, eles mesmos acabam usando e ninguém ter que levar em consideração o que está na regra. A regra está sendo cumprida do mesmo jeito, só que eles por eles mesmos, resolveram. Mas se alguém no momento lá dissesse, não, eu quero usar, não vai ter como não, porque a regra vai permitir. Eles têm o direito de escolher qualquer um. Se todos estão de acordo que eles só vão escolher o seu, a gente não está infringindo a regra. Mas volto a falar que a gente precisa receber essa informação da organização do evento, tá bom? Ou do diretor da prova, né? É só ter o controle da higienização, minha gente. Assim, como a gente tem com a nossa caneta, como a gente tem com a nossa... Entendeu? Ele tem que ser, não vai ter, você vai ter totens de álcool gel, se não tem, você vai ter borrifador perto de você lá, você, borrifa a mão antes de pegar, pegou, terminou, alguém vai orientar, borrifa a mão novamente, entendeu? É só ter esse cuidado. Obrigada, João. Que é um cuidado, como o Ricieri faz questão de colocar aí, como você já colocou, que é de todos, não é do chefe da prova, é de todos os árbitros que estão envolvidos no processo, entendeu? Aham. A Cris coloca, né, se é importante usar luva quando pegar a vara, no caso dos eventos locais que necessitem, né, porque quando a vara volta, depois da execução do salto, e com receio de que caia na área de concreto e possa quebrar a vara, ela sugere aí o uso da luva. A gente não definiu isso, mas pode ser sim uma possibilidade, assim como o Og fez o comentário de quem está na área de queda, que tem contato com a areia, né? O Gustavo colocou qual recomendação, quando se há uma necessidade para montagem e desmontagem rápida de setor por uma mesma equipe, como por exemplo nos lançamentos, geralmente a mesma equipe que realiza uma prova precisa realizar montagem e desmontagem rápida dos setores, uma vez que a mesma equipe tem que realizar esse procedimento. Eu não entendi sua dúvida, Gustavo. Quer abrir o microfone? Boa noite. Boa noite. Boa noite, diga. Bem, então, a questão é que, né, falaram que, de acordo com o protocolo, tem que fazer a desmontagem, montagem com todo o procedimento, higienização, essas coisas. Quando se há necessidade de montagem e desmontagem rápida do setor, por exemplo, sair do martelo e ir para o dardo, geralmente a mesma equipe tem que fazer esse procedimento. Tem que utilizar todo o protocolo, mesmo que o programa horário estiver apertado em cima, como geralmente acontece? Sim.
A ideia é que a programação das provas respeite essa necessidade de tempo. Inclusive, só um pouquinho, Flor, inclusive, quando a gente fala de tempo de aquecimento para os atletas, como a gente tem que respeitar que só entre no setor aquele que vai executar a tentativa de aquecimento, a gente está falando, por exemplo, de saltos horizontais ou dos saltos verticais, que fica aquele perfilamento, né? Então, a gente precisa prever esse tempo maior de aquecimento, dependendo do número de atletas, tá, Gustavo? Então, o ideal é que se respeite. Flor, fale que daí a gente vai encerrar as perguntas. Gustavo, Oi. Agora a gente tem, por exemplo, a gente tem duas pessoas no conselho técnico. Quando acontece, vem o programa horário, a gente está sempre cobrando no conselho que esse programa, quando for feito, ele dê um espaço maior nas provas de lançamento, principalmente quando há uma troca de dardo para disco, e de preferência que elas não aconteçam na mesma etapa, para não dar aquela correria de fazer a montagem. A gente está conseguindo melhorar isso aí, né? Então, se você estiver prestando atenção, quando é na mesma etapa, o espaço está sendo maior. E muitas vezes não cai na mesma etapa, está caindo menos vezes, tá? Então, a gente está tentando resolver isso aí para poder dinamizar mais essa troca na competição, tá? Obrigada, Flor. Cláudia, Pessoal, eu queria só fazer uma pergunta. Só um pouquinho, gente, são 19h59, né? Eu acho importante a gente respeitar a questão do horário, são várias as questões que ainda constam no chat, tá? Então, o que nós nos propomos agora fazer? Eu vou abrir só a palavra para a última pessoa que pediu, mas todas as demais perguntas que estão no chat, a gente vai digitar isso com a resposta e nós vamos publicar isso nos grupos nos quais a gente fez a divulgação aqui da videoconferência. Tá bom? Tem bastante coisa importante e interessante por lá, mas se houver necessidade e vocês acharem que vale a pena voltar em algumas questões específicas, eu peço para vocês encaminharem a solicitação lá no grupo, que a gente abre mais uma videoconferência só para o campo. Quem que tinha pedido a palavra? Eu, Cláudia. Quem? Oi, diga. Aqui do Espírito Santo. Não, diga. É só uma questão que eu não perguntei na segunda. Acho que a única prova que o protocolo vai ficar bem complicado, né, é o revezamento, porque o bastão vai passar na mão de todos os atletas, né? Então, essa conscientização que vocês disseram, que todo mundo tenha seu álcool e se proteja, né? Na verdade, essa parte de pista, muitas federações optaram ou vão optar em não realizar o revezamento. Mas, em optar, os atletas precisam entrar e fazer a higienização das mãos, e após o revezamento, aí sim eles voltam a fazer a higienização das mãos, tá bom, Eletro? Brigadão. Pessoal, veja, a gente está terminando hoje às 8 horas, e com bastante questões, várias questões muito importantes que ficaram pendentes aí de resposta. Isso mostra o quanto todos estão envolvidos nessa discussão, tá? Então, eu vou considerar encerrada esse momento oficial aqui da videoconferência para a gente respeitar o horário de início, o horário de final. Flor está aqui também, né, do Comitê Técnico, a gente vai estar fazendo o levantamento, conversando com as comissões para dar a melhor resposta num prazo mais rápido possível e divulgar isso para vocês. Queria agradecer de coração, né, todos que estão presentes aqui, a fala do Quirino, a fala do João, a fala do Jurandir, né, que estão contribuindo aí bastante para trazer essas informações para todo esse grupo de árbitros interessado e responsável com as suas funções aí perante o atletismo, tá bom? Então, gente, considero encerrado esta videoconferência, lembrando que o Geraldo está fazendo um trabalho maravilhoso, né, e vocês podem estar vendo a divulgação de todas essas videoconferências, apenas clicando em cima lá, né, da informação que o Geraldo está disponibilizando, e aí fica fácil de vocês, inclusive, poder utilizar esse material com as suas equipes de árbitros que não puderam estar aqui, tá bom? Parabéns, então, Claudinha, pode falar, Ricério. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Obrigada a vocês.
Muito bom, parabéns. Grande beijo. Tchau. Saudade de todos. Aí, Joãozinho. Aí você, Vizinho. Tchau, tchau, querido. Prazer te rever, querido. Tchau, João. Boa noite. Elza! Boa noite a todos.